mais bem-sucedidos investidores de todos os tempos, Peter Lynch, sempre teve como maior mantra a frase "invista no que você conhece". Para ele, se você não estuda empresa nenhuma, terá o mesmo êxito ao comprar ações que teria num jogo de pôquer, apostando sem antes olhar as cartas. Lynch não se conformava que os americanos se mostravam dispostos a perder bastante tempo pesquisando preços de passagens aéreas ou até geladeiras para economizar 100 ou 200 dólares. Mas esses mesmos americanos eram descuidados o suficiente para arriscar as suas economias comprando ações de uma empresa que mal conheciam. Muitas vezes a pessoa fazia um investimento de centenas de milhares de dólares simplesmente porque algum desconhecido defendeu uma ação enfaticamente ao longo de uma viagem de metrô. Lynch pregava exatamente o contrário e dizia que conhecimento superficial sobre empresas também não adiantava. O conhecimento superficial, inclusive, poderia ser até pior do que conhecimento nenhum, à medida que poderia provocar o que ele chamava de ilusão de conhecimento. O conhecimento superficial poderia fazer o investidor se sentir confiante ao ponto de montar uma grande posição numa empresa, correndo um risco elevadíssimo. Se você não conhece uma empresa, seus produtos, os seus mercados, os gestores, cultura e o seu balanço, afirmou Lynch, não deveria investir nas suas ações. Para conseguir fazer uma análise acurada das perspectivas de crescimento de uma empresa, antes, o investidor precisava levantar um conjunto de informações importantes. Mas quais informações seriam mais essenciais? Como identificar empresas que devem seguir crescendo e gerando valor aos seus acionistas? O primeiro investidor a propor um método para resolver esse problema foi Philip Fisher, de quem a gente já falou na aula inaugural dessa série aqui. Fisher propôs o método Scuttlebutt, até hoje usado por analistas profissionais. Scuttlebutt, em tradução literal, seria boato, mas aqui a gente vai usar o termo em inglês mesmo, porque a sua tradução para o português não representa corretamente a mensagem que a gente quer passar. Fisher parte do princípio que todas as informações publicadas por uma empresa em seus balanços já são conhecidas do mercado e, portanto, já estão refletidas no preço de uma ação. O que não está refletido no preço são as informações que o analista vai levantando em seus trabalhos ao conversar com executivos, ex-funcionários, acionistas, concorrentes, clientes, fornecedores, vendedores e outras pessoas que acompanham essa companhia mais de perto. A maioria das pessoas não vai ter tempo, muito menos disposição para fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, muitos analistas profissionais de ações, às vezes, não fazem isso direito, mas deveriam. Quando você decide comprar um imóvel por 1 milhão, por exemplo, não conversa com corretores para entender se o preço não faz sentido, não fala com os vizinhos para saber se o bairro é seguro, não conversa com um advogado para saber se a documentação do imóvel está em ordem. Com as ações deveria ser a mesma coisa. O problema das ações é que a sua negociação se tornou gamificada. O home broker parece um jogo de videogame, tão excitante que as pessoas usam o aplicativo da corretora para comprar e vender loucamente e fazer as suas apostas. Pouca gente se interessa por conhecer os ativos que estão por trás de cada ticker. O método Scuttlebutt propunha que o investidor se debruçasse sobre 15 questões ao analisar uma empresa. Primeiro, existe a perspectiva que as vendas da companhia sigam crescendo por muitos anos? 2. A empresa tem um histórico de inovação e de entrada bem-sucedida em novos negócios? 3. Quanto essa empresa investe em pesquisa e desenvolvimento e quão eficientes foram esses investimentos? 4. A empresa possui um departamento de vendas acima da média? 5. A companhia possui uma margem de lucro elevada? 6. A empresa toma medidas para aumentar a sua margem de lucro também cortando custos e melhorando processos? 7. Os funcionários se sentem satisfeitos e motivados trabalhando na companhia? 8. Os principais executivos já trabalham juntos há um bom tempo? 9. Os principais executivos conhecem o negócio no detalhe e contribuem diretamente para as melhorias da operação? 10. A empresa possui uma contabilidade confiável e detalhada? 11. A companhia é excelente no seu core business? 12. A empresa pensa muito mais no longo prazo que no curto prazo quando toma suas medidas para aumentar os lucros? 13. A empresa tem espaço para, se necessário, aumentar o seu endividamento e concluir os seus investimentos sem ter que emitir novas ações? 14. A companhia conversa de forma franca com seus acionistas nos bons e maus momentos? E 15, por fim, a diretoria já demonstrou ter integridade inquestionável?
Segundo Fischer, uma empresa até poderia ter sucesso sem atender todos esses 15 itens, mas muito provavelmente o investimento vai acabar mal se a empresa não atender pelo menos a maioria deles. Luiz Barsi acredita que depois de estudar o balanço de uma empresa, a primeira coisa que um investidor deveria fazer para conhecer uma empresa é visitar suas instalações.